Gente, vamos ler então Atos capítulo 8, do 18 a 23. 18 a 23. Aqui na tela, né? Enfim, vou ler um pouquinho mais. Diz assim, vamos prestar atenção, daí vem a pergunta, o que vai ser a pergunta, a questão, né? Daí a gente, o que vai pedir? Cite algumas características necessárias para um coração que se dispõe a servir a Deus, ok? Se dispõe a servir a Deus, ok? Cite algumas características necessárias para um coração que se dispõe a servir a Deus. Vamos ler então. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que você disser. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Pai, fala conosco, em nome de Jesus, por meio da tua palavra. Amém, amém. Vamos sentar na presença de Deus. O que a gente leu aqui, essa passagem bíblica. Cite algumas características necessárias para um coração que se dispõe a servir a Deus. O nosso tema hoje é o coração e o ministério. O coração e o ministério. Isso aqui é para qualquer pessoa que se dispõe a servir a Deus. Tenha algum título ou não, ministério é para todos. Deus chamou a todos os filhos e filhas de Deus para o serviço do reino. E então, vamos lá. Cite algumas características necessárias para um coração que se dispõe a servir a Deus. Você pode olhar dentro do texto, pode colocar alguma outra coisa também, certo? Você que está assistindo na internet, coloque no chat também alguma coisa, participe conosco. Você aqui, anota aí no seu roteiro, e você pode escrever aí a sua resposta, e daqui a pouquinho a gente vai compartilhar. Características necessárias para um coração que se dispõe a servir a Deus. Outro testemunho do Alfa aqui é a Valéria, dizendo que fez o presencial, está fazendo online também, está sendo muito edificante. Ok, pessoal? Compartilhem. Vamos lá. Vamos compartilhar. Você que está com alguém aí do seu núcleo familiar, você que está distante aí nos 2 metros ali, né? Tá? Então, fala um pouquinho alto ali, certo? E compartilhe a sua resposta.
com alguém. No chat, vamos lá. Já está tendo aqui algumas respostas. Renúncia, sinceridade. Pastor Nilson está colocando aqui, submissão. Manuel Costa, coração puro e reto. Um coração reto, coração puro, sem pecado. Edson Jeremias aqui. Emilda está falando aqui de amor, compaixão pelas vidas. Valéria, humildade, sinceridade. Isso está aqui no YouTube. A Dulcineia falando de coração humilde e doador. Está aqui a Cleia Araújo falando de humildade. A Alessandra falando de coração contrito, renúncia, fidelidade. Olha aí. Ok. Ouvimos aqui, gente participando aqui. O pessoal do chat consegue ver. E aqui, vamos lá, vamos ouvir as nossas contribuições aqui, né? A questão do coração aí, o que é necessário, o que você anotou aí. Vamos ouvir aqui, né? Levante a sua mão, fala alto. Isso, bem, vai lá, fala lá. Temor. Olha aí, ó. Com máscara e tudo, jogou a voz para fora, né? É isso daí, Benhor. É assim que tem que ser. Alguém mais? Diga, Lacir. Coração ensinável. Olha. Quem mais? Quem mais aqui pode contribuir? Tem? Ser servo, servir. Valeu, Deudo. Isso mesmo, ser servo, né? Servir. Vamos lá, o que mais? Tem muita preciosidade aí, eu sei disso, né? Humildade, ser humilde, humildade, isso é necessário. Amém, graças a Deus. Alguém mais pode contribuir aqui? Alguém mais levantou a mão e eu não vi você? Oi? Honestidade e compromisso, isso. Mais alguém? Aqui, onde que está? Ok, diga, Charles. Arrependimento, valeu, Charles, arrependimento. Santificado. Santidade, com certeza, santidade. Ok, alguém mais? Oi? Obediência. Legal, mais alguém? Ok. Desculpa, André, diga. Não ter ambições pecaminosas ou humanas a respeito das coisas espirituais. Obrigado, André, pela contribuição. Mais alguém? Ok. Vamos então aqui dar uma olhada no texto. Francisco Padilha fala de ter comunhão com o Espírito Santo. Aqui a Jussara, entender que a obra é feita pela graça do Senhor. A Lana falando que é fazer tudo por amor a Deus e às pessoas. A Jocélia está falando de um coração disposto a servir, fidelidade, nascido de novo, da Rita, da Isa, o Luiz Carlos falando sobre arrependimento. Gente, aqui a gente está no contexto da pregação do Evangelho em Samaria. Filipe chegou, teve que fugir de Jerusalém nessa diáspora, nessa dispersão da igreja a partir de Jerusalém, que foi a vários lugares. Filipe, então, foi a Samaria, ele pregou o Evangelho, e nós já estudamos essa passagem aqui, e milagres, maravilhas, libertações, muita gente vindo a Jesus e o Evangelho em Samaria, ele recebeu respostas que merecem a nossa atenção.
A Bíblia diz lá no versículo 12 desse capítulo, né? Filipe lhes pregou as boas novas do reino e do nome de Jesus Cristo. E creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Isso aqui é uma resposta muito interessante. O Evangelho foi pregado, as pessoas acreditaram no Evangelho, elas creram no Evangelho, no nome de Jesus, mas não ficou só, eu creio. Não. Elas creram. O crer é o primeiro passo. E Jesus disse que aquele que não crê está condenado. Aquele que não crê em Jesus como único Salvador e Senhor. Eles creram, mas diz que e foram batizados. Jesus disse, aquele que crer, quem crer e for batizado, será salvo. Fé e batismo. Tem muita gente que diz que crê em Jesus, mas nunca se batiza. Quem diz crer em Cristo, mas não se batiza, é porque não quer um compromisso com Jesus. O batismo é uma expressão exterior do que aconteceu no exterior. Ou seja, exterior do que aconteceu no interior. O batismo é uma confissão de que, de fato, eu vim a Cristo, tenho um compromisso com Ele e eu estou sepultando a velha vida nas águas, nesse símbolo do batismo, estou nascendo e vivendo para uma nova vida. Isso envolve uma exposição. Esse é um ato humano, físico, mas que tem testemunho no mundo espiritual. Quando a gente faz batismo aqui, tomara que a gente consiga logo fazer batismo, sabe, a gente não fica dando banho em pessoas. Não banho, não mergulho, não. O que ocorre é uma declaração de fé e de compromisso das pessoas. E elas declaram que creem em Jesus. E não unicamente o dizem com a boca, mas elas têm um ato que as compromete com Jesus. Elas vêm, elas saem de suas casas, elas vêm até aqui e elas são mergulhadas nas águas. Isso é compromisso. Lá em Samaria aconteceu isso. Eles abraçaram a mensagem do Evangelho de uma maneira comprometedora. Pois se dispuseram ao batismo nas águas. Gente, o desafio do batismo tem que ser lançado sempre. Agora, né, não podemos, mas na Bíblia, sempre o Evangelho, a anunciação do Evangelho, quando ele era aceito, em seguida já vinha batismo. Eles não ficavam esperando um ano. Não. Houve lá, no dia de Pentecostes, o pessoal veio, chegou, viu aquilo, ouviu o Evangelho, foi se batizar. Foi ser batizado. Aqui em Samaria é a mesma coisa. À luz da Bíblia, sabe, não tem que ficar 5 anos esperando para... Não. Jesus diz, quem crer e for batizado. E a gente vai ver na sequência depois, aqui mesmo no estudo de Atos, esses exemplos. E entre as pessoas que estavam no meio dessa multidão e que anunciou fé em Cristo e disse crer em Jesus e também foi batizado, estava um homem chamado Simão. Versículo número 13 diz que ele é Simão,
o mágico. E a relação de Simão com o Evangelho e a maneira com que o apóstolo Pedro o tratou também tem muito a nos ensinar. Aquela multidão, gente vindo, se batizando, e o anúncio do batismo é feito. O que é necessário ao batismo é anunciado. E daí alguns às vezes dizem, questionam, não, mas o que adianta? Olha, foi lá, né? Ele se batizou, mas não mudou, sabe? Por que batizar uma pessoa dessa? Ei, a decisão do batismo é da pessoa, não é nossa. Nós não conhecemos o que se passa no coração das pessoas. E nós não somos chamados a tomar decisão de sim ou não em lugar das pessoas. Não. Aqui a gente vê que o Simão disse crer, foi batizado, mas ainda não tinha acontecido tudo o que deveria acontecer. Mas eles não disseram, não, Simão, estou olhando aqui para você, para os teus olhos, e eu sinto que você não deve ser batizado. Não. Foi a decisão dele. Ele quis. E é muito complicado se a gente quer julgar alguém. Nós não podemos dizer não se batize ou se batize. Nós colocamos o que a palavra de Deus coloca. É preciso crer. Se crê em Jesus como único Salvador e Senhor, o recebeu. Gente, é o que a Bíblia nos coloca como condição para ser batizado. A Bíblia não diz que a gente tem que fazer um curso de 2 meses para depois ser batizado. Quem quer fazer, ok, não tem problema. Outra coisa, não é que só pode ser batizado quem faz o alfa, não. Uma coisa não tem a ver com a outra. Ser batizado e fazer o alfa é uma condição para se tornar membro. Mas não é que primeiro tem que fazer alfa para depois ser batizado. Não. Se crê, se dá para ser batizado, se batize. E aqui estava um homem que estava ali no meio da multidão. E nós não sabemos o que acontece no meio da multidão. E tem muito bocudo, né? Que diz, o que adianta? Olha lá, tem gente lá. E olha o jeito que está. Ei, nós não temos controle. Ninguém tem controle sobre a vida das pessoas. A gente não fica investigando a vida das pessoas. Não tem como. Essa não é a nossa função. A nossa função é anunciar a verdade. A resposta que as pessoas dão à verdade é pessoal. É claro, quando sabemos de coisas dentro da nossa ação pastoral, é requerido que busquemos alinhar, corrigir, instruir as pessoas. Dentro do que se sabe, dentro do que sabemos, sim, tudo isso acontece. Aqui a gente vai ver uma situação que foi detectada, de alguém que não estava legal, mas que de repente o comportamento dele o expôs. E diante dessa exposição, vem o líder espiritual, vem o apóstolo e alinha e corrige. Mas até então, nada tinha aparecido da vida desse homem. O que tinha aparecido da vida dele é que ele chegou lá, é que ele ouviu o Evangelho, é que ele disse ter acreditado em Jesus e que ele tomou a decisão de se batizar. Foi tudo o que tinha aparecido, e dentro do que tinha sido aparecido até o momento, estava tudo bem. Mas de repente surge alguma coisa. E então, quando a situação é colocada, é nítida, é explícita, então
vem uma ação. Mas não se pode tomar ações por desconfiar. Ou porque olhou e não gostou, então deve ser ali tem coisa. Ah, não, porque eu ouvi uma coisa que alguém não sei aonde falou e dessa pessoa aqui ouvi dizer, e onde tem fumaça tem fogo. Cuidado com esse ditado. Onde tem fumaça pode ter fogo, mas não quer dizer que onde tenha um comentário necessariamente tenha verdade. Aqui até tem fumaça e não tem fogo, né? Tem fumaça aqui do que é de gelo seco, é isso? Não tem fogo. Então, é preciso cuidar com essas insinuações, elas são muito venenosas e perigosas. É preciso, para que haja alinhamento e correção, é preciso que se tenha fatos. Muitas pessoas, né, isso acontece comigo, com os pastores, vem, olha, pastor, acho que você tem que falar com aquela pessoa, porque eu desconfio que deve ter alguma coisa assim, assim, assim. Eu acho que é isso. Daí eu pergunto, você acha ou você tem certeza? Não, eu acho. Tá, então eu vou conversar com a pessoa e eu vou dizer a ela que você acha que tem isso, 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 tá bom? Não. Ah, não, porque foi assim, 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 eu sei que é. Você sabe que é, mas há uma maneira de você provar isso? Você vai comigo diante da pessoa e você diz isso? Ah, não. Então, o que a gente pode fazer? Se não tem um fato, algo concreto, para que haja algum tipo de confrontação. Sim, como igreja, nós precisamos buscar alinhar todas as coisas. Mas tudo isso é preciso ser feito com responsabilidade. Mas vamos pensar aqui no Simão. Eu estou falando isso porque isso é TCL, ok? Isso é o treinamento contínuo de líderes. Somos líderes cristãos. Então, a gente está falando sobre isso. O relato bíblico indica que o povo via Simão como um Deus, ou no mínimo como um representante destacado de uma divindade. Lucas relata que todo o povo lhe dava atenção e dizia, veja o que o povo dizia, este homem é o poder divino conhecido como grande poder. E essa expressão, né, mesmo que ela, né, ela possa ter aqui várias interpretações, mas o que se dá a entender nela é que ele era visto como um Deus, ou no mínimo, como alguém que era de destaque a serviço de alguma divindade. E ainda é dito que ele havia iludido as pessoas com sua mágica durante muito tempo. A Bíblia diz que ele havia iludido com sua mágica. Isso indica que ele era um charlatão muito convincente. Contudo, esse homem ouviu o Evangelho e ele verbalizou dizendo, eu creio em Jesus, eu quero ser batizado. Então, esse homem era um homem de destaque naquele meio. E quando... Enfim, o que houve na cidade de Samaria? Filipe foi, anunciou. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram o que Deus estava fazendo em Samaria, enviaram o Pedro e o João. A Bíblia diz, né? Isso está no versículo 14, em diante diz, ao chegarem eles oraram com imposição de mãos por pessoas que tinham recebido a palavra. E elas receberam o batismo no Espírito Santo. Isso está do versículo 15 ao 17. Quando Simão viu isso, ao ver essa manifestação sobrenatural
fluindo. E o que é que em Atos, o que é que se mostra que evidenciava o batismo no Espírito Santo? É nítido, é as línguas, mesmo que nesses versículos aqui não esteja explícito e não haja menção das línguas, mas em conexão com outras passagens, a gente entende muito claro que aqui houve sim essa manifestação de línguas, tanto é que ele identificou. Ele viu que eles colocavam as mãos e as pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo. E quando ele viu aquilo, aquele sucesso dos apóstolos que eles colocavam a mão, e as pessoas começavam a falar em outras línguas, ele se interessou por aquilo e ofereceu dinheiro aos apóstolos para que os apóstolos dessem a ele desse poder. O Simão Mágico quis comprar o poder de Deus com dinheiro. E na verdade, o que certamente ele queria, ele viu isso como um investimento. Eu vou dar dinheiro, vou comprar, eles me dão e eu vou ganhar dinheiro com isso. Vou comprar esse negócio, isso vai render. Eu tenho um nome na cidade, eu tenho uma fama e eu vou fazer grana com isso. Vou ficar mais rico do que já sou. Ele se interessou com esta motivação. Quando ele faz essa petição, a coisa surge. E Pedro, ele tem então o discernimento, é a palavra da lacuna, tem o discernimento do que estava no coração de Simão. E usa as palavras certeiras, palavra da lacuna, para corrigir aquele homem. Aquele homem viu o ministério de Pedro e João como um bom negócio. Ele viu Filipe, ele viu o sucesso de Filipe, ele viu gente vindo, viu Pedro, viu João, viu aquela manifestação acontecendo. Ele pensou, esse negócio de evangelho dá para ganhar uma grana. É bom negócio. É bom negócio. Mas o Pedro discerniu isso dentro do pedido de Simão. Nesse detalhe, o Simão se entregou e o Simão revelou o coração. E muitas vezes o coração é revelado nos detalhes. Em algumas expressões que escapam. E por isso que vale a pena nós olharmos para o que sai da nossa boca. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Esse cara falou de grana, de comprar, de negócio, porque no coração dele tinha negócio. A visão dele era cifrão. Ele olhou milagre, libertação, cura, ele olhou o batismo no Espírito Santo, ele olhou isso e viu cifrão. Ele quis entrar no ministério com uma motivação totalmente errada. Diante da oferta de Simão, o Pedro responde: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro?
Até então, Simão acreditava que o dinheiro era capaz de comprar tudo, inclusive o dom de Deus. E daí, o que o apóstolo Pedro vai dizer aqui é muito chave. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? O apóstolo Pedro vai apontar para o coração do Simão. Ele falou do pensamento do seu coração. Versículo 22. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do coração. Pensamento do coração. Esse texto mostra que a gente pode pecar com os nossos pensamentos. É o que o Pedro falou. Arrependa-se do pensamento do seu coração. Foi o que ele colocou aqui. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Qual que era o pecado? Ganância. Aquele que é ganancioso está sempre com o coração amargurado, porque nunca nada está bom. Ele sempre quer mais. Tem ciúmes do que o outro tem. Por que eu não tenho? Por que eu não tenho tudo aquilo que eu quero ter? E o coração é amargurado, é tenso, é nervoso, é ansioso. O Pedro discerniu o pensamento do coração por meio das palavras que o Simão expressou. Gente, nos nossos dias, muitos, de maneira consciente ou até inconsciente, adotam a mesma fé, tipo de crença de Simão, que é possível comprar Deus com dinheiro. Quando a gente fala de dízimos e ofertas, em nenhum momento a gente diz, olha, dê aqui que você vai estar comprando a bênção de Deus. Não. Isso nunca foi dito aqui. A Bíblia ensina que quando há generosidade, abertura de coração, obediência, Deus abençoa. Mas ela nunca nos ensinou a querer comprar algo de Deus. A Bíblia fala de recompensa. A Bíblia diz que o que a gente semeia, a gente colhe. Mas a semeadura não é uma compra. Não é uma compra. E há cristãos que procedem no entregar os seus dízimos, as suas ofertas, como se fosse uma compra de bênção. Ou como um valor que se paga para que as janelas do céu se abram. Quando eles acreditam nisso, de igual forma estão querendo comprar as coisas celestiais com os valores terrenos. Nós não compramos nada de Deus com dinheiro. A dinâmica de vida com o dinheiro e reino de Deus não envolve em compra. Envolve em obediência, desprendimento, o entregar o dízimo, entregar 10% do que veio na nossa mão. Sabe, isso envolve muita coisa. Honra a Deus, reconhecimento, obediência, visão de reino, sustento da obra do Senhor. É um exercício de desprendimento da coisa material, que com facilidade todos nós temos essa tendência de nos prender às coisas materiais, e quando nós entregamos e damos, isso é um exercício, é um desprendimento. E quando isso de fato acontece, esse exercício ocorre, Deus, Ele pode confiar mais, e daí vem as bênçãos.
2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, Paulo está falando de contribuição. E daí ele vai mencionar a lei da semeadura e da colheita. E ele fala de semear. Ele disse que aquele que semeia pouco vai colher pouco, quem semeia muito vai colher muito. E daí ele vai falar que o resultado desse receber mais está totalmente ligado com a capacidade de poder semear mais. Isso para que pessoas sejam abençoadas, para que o reino de Deus venha a se expandir. Como é o nosso coração, mesmo no dar? Aqueles que nem os 10% devolvem, mostram uma realidade muito preocupante do coração, de ganância. O não devolver o dízimo revela coração. E aqui o Pedro viu o pensamento do coração dele. Ele estava discernindo aqui o que estava acontecendo na vida dele. Ele teve um discernimento certeiro. Eu acho que teve aqui algo que eu pulei, certo? As palavras de Pedro a ele são de denúncia do pecado de Simão. O Pedro não queria que aquela obra que nasceu em Samaria fosse construída sobre areia, e nem que aquele trabalho tivesse a influência de pessoas com o coração carregado de motivações erradas. A palavra da lacuna, líderes na igreja de Cristo. Eles precisam ter coração e motivações corretas. Líderes na igreja de Cristo precisam ter coração e motivações corretas. O Pedro com discernimento, sabe, ele conseguiu evitar um grande mal na igreja que começava em Samaria. Era começo, era início, euforia, muitas coisas. E vem um cara influente. Se fosse alguns líderes hoje, se viesse um Simão com uma, olha, vamos dar uma negociada aqui, por que não? É começo da igreja, estamos precisando de grana, por que eu não vou fazer uma, né? Vou negociar alguma coisinha aqui com esse cara, o cara tem grana. Era a fundação da igreja. E que bom que o Pedro teve discernimento. Porque esse cara, com a sua arrogância, com a sua prepotência, com as suas motivações erradas, ia estar lá no começo, na fundação, ia ser uma fundação errada, frouxa, em lugar errado, e iria prejudicar aquela igreja. O que o Simão estava pedindo aqui era liderança. Ele queria, quando eu colocar a mão, eu quero ser um desses caras que coloca a mão e a coisa acontece. E lá por trás, e eu vou ganhar dinheiro em cima disso. Liderança com motivação errada é um perigo terrível, seja qual for o nível da liderança. Um líder com um coração ganancioso, um líder dinheirista, é um perigo terrível. E vai causar grande dano para essa igreja. Aqui tinha uma motivação de dinheiro, e às vezes são outras, é orgulho, é a fama.
é massagear o ego, é querer ser alguém. O Pedro conseguiu detectar que tinha um cara querendo ser líder com motivação totalmente errada. Ele discerniu e ele evitou um grande mal no começo da igreja em Samaria. Aqui na primeira igreja, eu já ensinei isso algumas vezes, em vários momentos. Reunião de pastores, outros momentos, quando houve aquelas aulas lá do diaconato, a gente fala sobre os 3 Cs da liderança. O primeiro C é caráter. O segundo C é comprometimento. O terceiro C é capacidade. Caráter, comprometimento e capacidade. Isso li no livro de Bill Hybels e tenho também aqui as minhas aplicações dentro da nossa realidade. E quando eu li isso, eu acho que é isso que eu lembro desse livro que eu li que me marcou. Ele disse o seguinte: nunca negocie o primeiro C, porque alguém em liderança que é um mau caráter vai causar um grande mal à igreja. Ele disse, olha, o último C até dá para negociar, mas não negocia o primeiro. Um líder cristão, ele tem que falar a verdade. Ele tem que ter vida moral ilibada. Ele tem que ser honesto. Ele tem que pagar as suas contas. Um líder cristão, ele tem que usar um vocabulário adequado. Enfim, tudo que se refere a caráter. Tem que ter um comportamento exemplar dentro de casa. Isso tudo envolve caráter, honestidade. Saber lidar com dinheiro. Se está em liderança, onde for, de um grupo, de um GP, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, se dizendo um cristão, quem se diz um cristão já se constitui em um líder. Se for mau caráter, vai prejudicar o evangelho. Segundo, ser comprometimento. É preciso estar comprometido com Jesus, com o evangelho, com a causa e com a igreja local. Não tem dessa, eu sou de Jesus, mas não quero assumir compromisso em nenhum lugar. Não, se não tem comprometimento, não presta, não dá. Não adianta, não vai dar em nada. O terceiro C é capacidade. O terceiro, se a pessoa não tem capacidade, ela pode ser capacitada. Mas o primeiro C, super inegociável. O segundo também. E dentro disso, é o que Pedro estava correndo aqui. Ele diz ao Simão, pereça com você o seu dinheiro. O Pedro não estava interessado no dinheiro do cara. Ele estava interessado era no reino de Deus e na igreja de Jesus Cristo. Diante daquela verdade revelada, o Pedro faz um alerta ao Simão. Ele diz, você não tem parte, nem direito algum neste ministério. Isso indica que o cara queria ministério. Porque o seu coração não é reto diante de Deus. Era caráter, era o primeiro C que a gente falou aqui. Para estar no ministério, ele tem que ter caráter, tem que ter coração correto diante de Deus. Diante de Deus. Uma das lições que o Espírito Santo deixa nesta passagem bíblica é: quem não tem o coração reto, palavras da Lacuna, não tem o coração reto,
não deve ser parte do ministério. Isso é sério, gente. Quem não tem coração reto não deve fazer parte do ministério. Com isso, não se está afirmando que o ministério deve ser constituído de pessoas perfeitas. Sabe por quê? Porque elas não existem. Não tem ninguém perfeito. Não é que só pode ter alguém absolutamente perfeito. Não, não é isso. No entanto, alguns valores básicos da vida cristã que não podem estar ausentes da liderança. Tem coisa básica. Coisa básica. Tem que andar com Jesus. Tem que ter vida moral correta. Tem que ser um exemplo em casa. Tem que ser um exemplo no trabalho. Tem que ser alguém comprometido com a palavra de Deus. Não é que nunca erre. Mas quando erra, já confessa, já corrige, já pede perdão. E vai se alinhando. Busca consertar. Se tem alguma área da sua vida que está pegando, que está complicada, ora a Deus, vai buscar um aconselhamento, uma ajuda, mas não se conforma. Então, a gente não está falando de perfeição. Tem gente que está esperando a perfeição absoluta para daí fazer alguma coisa pela causa do reino de Deus. Não, não existe. O Pedro aqui não foi perfeito. A história nos conta que ele não foi perfeito. Não é de perfeição que está falando, mas está falando de coração reto, de buscar acertar, de estar em um processo de santificação na vida. Não está falando de santidade absoluta, mas fala de um comprometimento, de um processo sério de santidade, de santificação. Agora, se eu sei que alguém tem um caráter que compromete, se eu sei da história, sei da vida, se eu conversei com a pessoa, ela não quer se arrepender, e mesmo assim eu a coloco em determinado lugar que ela não poderia estar, o maior culpado sou eu. E se eu sei de alguma situação assim, que de repente até não está debaixo da minha liderança, mas da liderança de alguém, eu tenho responsabilidade com isso. Eu devo de comunicar a quem dê direito, não é sair espalhando por aí não, porque isso é fofoca. Porque o reino de Deus é sério. É claro, eu tenho que ter constatação, tenho que ter prova. Aqui foi uma situação que veio à tona. E o Pedro foi certeiro. Disse o que tinha que ser dito. Ele disse, você não tem parte nem direito nesse ministério porque teu coração não é reto diante de Deus. Mas o Pedro não encerrou a sua palavra unicamente com a denúncia do pecado. Não. Ele ofereceu oportunidade de mudança. Quando ele disse, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Ele denuncia o pecado, mas ele não fica na denúncia. Ele oferece oportunidade de mudança. O pecado sempre deve ser denunciado e levado a sério. Mas a oportunidade de arrependimento e de mudança precisam estar inclusos nesse discurso. Se eu confronto alguém, se você confronta alguém, e a Bíblia diz que se o nosso irmão pecar contra nós, a gente deve corrigi-lo. Se ele não aceitar, a gente deve de buscar mais alguém para estar junto. Tudo isso é processo de restauração. Buscando restauração. Não é que o cara errou, eu condenei o cara. Não é que o Simão errou feio, estava com o coração errado, motivação errada. Que o Pedro jogou ele no inferno. Não.
Ele corrigiu, ele apontou e disse: se arrependa, dá para mudar. Como líderes cristãos, a nossa função é de denunciar o pecado, mas de oferecer ajuda e mostrar que dá para mudar e oferecer restauração. E não deixar na condenação. Condenamos o pecado e oferecemos a salvação e a mudança e a transformação. É isso que ele ofereceu. Arrependa-te dessa tua maldade. Simão, em resposta às palavras de Pedro, ele diz: orem vocês ao Senhor por mim, para que não aconteça nada do que vocês disseram. Que bom que o Pedro corrigiu o cara na hora. Já pensou, Carlinhos, se o Pedro dissesse: não, é muito novo na fé ainda, né? Vamos deixar, lá para frente a gente trata disso. Mas o problema se apresentou na hora. Não, dá medo de mexer com isso, né? O cara é famoso. Não, ainda bem que o Pedro teve o amor, se importou o suficiente para corrigir e para mostrar a verdade. Ele ofereceu a oportunidade de arrependimento. O Simão reconhece, cai-se, reconhece o coração. Diz: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Queridos, quando nossos pecados forem denunciados, temamos a Deus, arrependamos-nos, sejamos humildes, assim a gente vai ser transformado. E a gente vai poder ser parte desse santo ministério. Quando a gente olha para essa história, a gente tem que pensar na gente em relação aos outros. E a pergunta última aqui: está o nosso coração alinhado com os valores, palavra da lacuna, e propósitos divinos, para podermos fazer parte do ministério que o Senhor tem confiado à sua igreja? Essas são as palavras. Deus quer nos usar. Deus quer nos usar no ministério, mas as coisas têm que acontecer no nosso coração. Vamos ficar em pé. Feche os teus olhos. Como está o nosso coração? Como está o nosso coração? O nosso coração é reto, é honesto? Repito, eu não estou falando de um coração que seja perfeito. Sabe, não é de perfeição, mas eu estou falando de retidão, de honestidade. Eu não estou falando de gente que nunca peca, mas eu estou falando de gente que luta contra o pecado. Eu estou falando de gente que, quando peca, se arrepende e confessa. Aqui não é lugar de gente perfeita, não tem nenhum aqui. Mas aqui deve ser lugar de gente com um coração que queira, que se disponha ao processo de santificação. O reino de Deus e o ministério do reino é para gente assim, com esse coração. Coloca a mão no teu coração, você em casa coloca a mão no teu coração. Senhor, dá-nos um coração em condições de servir no teu reino. Dá-nos esse coração. Perdoa os nossos pecados.
santifica-nos. Deus, eu oro para que o meu coração seja reto. Eu oro para que o coração dos teus filhos que estão aqui, seja reto. Eu oro para que o coração da nossa liderança seja reto. Eu oro para que o coração dos liderados seja reto. Assim o Evangelho não será envergonhado. Assim o Evangelho será honrado. Assim o teu Espírito vai se manifestar com poder ainda maior. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o coração das pessoas desta igreja, de pessoas que nos assistem, que são de outras igrejas. Abençoa o coração da igreja que elas frequentam, da liderança, dos liderados. Que o coração da igreja de Jesus seja correto. Que os pensamentos sejam corretos. Que as motivações em servir no reino sejam de servir, sejam de investir, sejam de abençoar. E que não haja ganância. Que não haja motivação pelo orgulho. Não. Deus, cuida do nosso coração. Nós sabemos que quanto mais alinhado estiver o nosso coração, quanto mais alinhado o coração da igreja estiver com o teu, mais experimentaremos o fluir do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo o teu povo. Eu abençoo cada um que está aqui, cada um que nos assiste pela internet. Que a tua bênção, graça, glória e poder se manifestem. Deus, abençoa a noite de cada um, o regresso para a casa do teu povo. Cada um que nos assiste pela internet, que tenha uma noite abençoada, que tenham saúde, que tenham a tua bênção, que tenham proteção. Mais uma vez nós ministramos cura para cada pessoa doente. Consolo àqueles que precisam. E a tua bênção em tudo. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe você em nome de Jesus.